Queridos irmãos, em 1971, olha que beleza, minha mãe colocou nós em fila. Eu acho que nós tínhamos feito muita arte. A arte eu não lembro, eu lembro da surra. Minha mãe colocou do menor para o maior, então eu era o menor em condições já de apanhar, então eu era o primeiro da fila, depois meus irmãos, minha irmã e os demais irmãos, e eu lembro que nós apanhamos todos, e então ela ia, surrou eu, depois saí, surrou outro, eu não sei por que eu fui dando a volta, acho que eu sempre fui meio lento, e eu parei lá no final, e quando eu vi que ela tinha surrado meu irmão mais velho, eu me joguei por baixo de uma mesa, porque não sei o que eu achei, que ia começar de novo aquilo. Irmãos, nós apanhamos muitas vezes. Eu apanhei pouco do meu pai. Meu pai raramente nos surrava, mas minha mãe, acho que quase todo dia. Nós fazíamos arte todo dia, irmão, era muito moleque junto. Eu preferia apanhar da minha mãe, mesmo apanhando quase que diariamente, eu preferia porque a mão da mãe é mais leve, e a mão do pai é mais pesada. Agora, indiferente de quem tenha me surrado mais ou menos, o propósito era o mesmo. O propósito era criar filho decente, filho reto, filho honesto. E na época foi ruim, mas foi bom. Porque apesar de sermos uma família grande, veja, 9 filhos, sem contar um que faleceu logo nos primeiros dias, né? Então 9 filhos e nenhum se extraviou, O Senhor nos guardou todos no caminho, nos preservou. Lá de casa não saiu nenhuma pessoa que se extraviou. A mão do Senhor foi com a mão de meus pais. E hoje eu quero ministrar uma palavra de Deus sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola aos Hebreus, lá quase no final já da Bíblia, pertinho de Apocalipse. Hebreus capítulo 12, eu vou ler a partir do verso 6. Essa é uma palavra de exortação, irmãos, nesta manhã, uma palavra de exortação, de limpeza, mas é uma palavra de cura, e é uma palavra de bênção. Assim como a vara de meus pais foi eficaz na nossa vida, muito mais eficaz é a vara de Deus sobre nós que somos a igreja do Senhor. Diz assim Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela.
Amém. Estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua igreja, diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor a revele ao nosso coração e ao coração desta querida igreja, para o nosso bem, para o bem do Teu povo e para a glória de Cristo é que oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, o escritor aos Hebreus, ele usa duas terminologias. Ele fala de filho e fala de bastardo, uma palavra grave, para designar aquela criança que foi gerada fora do casamento. Essa é a ideia, né? Fala de um homem casado e que numa relação adulterina gerou um filho fora da sua família. E isso não significa necessariamente que esse pai se envergonhe daquele filho, mas se envergonha do modo como ele foi gerado. Porque esse filho fora do casamento depõe contra ele, depõe contra a sua fidelidade, contra a sua honestidade, esse filho depõe contra a sua retidão. Logo, esse pai se afasta dessa criança. E como não é a sua família imediata, raramente ele vai lá. E como raramente vai lá, ele não vai corrigir justamente no dia que vai, percebe? Esse pai também carrega culpas em relação a essa criança, porque ela nunca é adequadamente assistida. Então ele não corrige essa criança, e fazendo assim, ele faz mais mal do que bem. E a palavra de Deus chama essa criança nascida dentro do casamento de filho. E essa criança ilegítima é chamada bastardo. E você viu a leitura? O Senhor diz: qual filho que o pai não corrige? É possível que, olhando para mim, a maioria de vocês apanharam quando eram criança. Eu apanhei de vara, de cinto, de chinelo e de outras coisas que estavam por perto e serviram para o propósito. E repito, na época foi ruim, mas foi bom. Eu ficava triste, ficava magoado, mas quando os nossos pais nos corrigiam com a vara, depois de ter esgotado o diálogo, ou porque há uma idade em que não há diálogo, a criança não tem categorias cognitivas suficientes para entender o que significam algumas coisas. Mas se ela vai na rua e você dá umas varadas, e vai na rua e você dá umas varadas, logo ela não vai mais, porque ela entende instintivamente que ir à rua é o mesmo que pedir para apanhar. A gente fala, você está pedindo para apanhar. Notaram? Talvez ela não compreenda um discurso, porque ela não tem experiência, não tem vivência, mas levou uma sapecada, ardeu. Quem que gosta disso? Agora veja, todos os meus filhos eu corrigi com a vara. A Sarinha, o Mateus, a Brenda. Eu sempre acho que os mais novos apanham menos. E há uma lógica para isso. Há uma lógica. É que os mais novos, ainda quando são quase saindo assim de ser bebê, ele vê o irmão mais velho apanhando. Ele sabe como é que funciona. Os mais antigos diziam que já põe a barba de molho. Já fica atento. Ele começa a entender que se o pai fala, é melhor obedecer, porque ele já viu o mais velho apanhando. O mais velho não tinha a quem se reportar, não tinha nenhuma referência. Mas o mais novo já vai compreender, e todos têm um ganho com isso.
Então a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Agora vejam, a igreja constantemente é combatida, desde sempre, em todas as épocas, ao longo dos séculos, a igreja é combatida, a palavra de Deus é vilipendiada, rotulada de ultrapassada, anacrônica. E agora, na nossa geração, está se legislando contra a família, contra a infância, contra a igreja. Infelizmente, uma parte da igreja não percebe a gravidade disso e vota outra vez em pessoas dessa índole. Em 2014, foi instituída a Lei da Palmada, que criminaliza o castigo físico. E essa é uma tendência que ela já tem algum tempo. Irmãos, nenhuma desgraça deriva de uma única fonte. Sempre que você observar um mal acontecendo, pode ter certeza que aquilo foi gerado por diversas escolhas. Então, não é somente isso. Entretanto, essa tendência de não corrigir mais com a vara os filhos foi um flagelo, foi uma tragédia. Aqui quem tem experiência sabe, você nunca viu tanta criança apenas entrando na adolescência, se prostituindo, dependente químico, na marginalidade. E uma porção de leis empurram essa geração para o caos. E se alguém tiver curiosidade, vai descobrir que um pensamento filosófico antigo agora ganha força e já tem autoridades dizendo que os filhos não pertencem aos pais, mas ao Estado. Mas quando você lê a palavra de Deus, o Salmo 127, no versículo 3 diz: porque os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Aleluia. Você, herança do Senhor para sua querida mãe, você também. Você, herança do Senhor, herança do Senhor, herança do Senhor. Agora pense, se os filhos são herança do Senhor, logo a lei que deve reger o relacionamento pai e filho não deveria ser a lei do Estado, mas a lei de Deus, a palavra de Deus. Entretanto, atente para o seguinte: quando eu digo que nós fomos corrigidos com a vara, e fomos, quando eu digo que corrigi meus filhos com a vara, e fui, e quando eu disser para os meus filhos, corrijam os de vocês com a vara, conforme a palavra de Deus, em nenhum momento, nem eu, nem a palavra de Deus, estamos validando ou defendendo a violência, a agressão moral, a integridade do filho ou da criança. Porque o apóstolo Paulo escreveu que o homem de Deus, ele não deve ser espancador. Perceberam? Existe uma diferença abissal entre corrigir um filho, fustigar com a vara, e agredir ele ou quem quer que seja. Então, queridos irmãos, a exortação desta manhã é para nós refletirmos quem somos diante de Deus. Corrigir, você viu o texto? Porque que filho há a quem o pai não corrija? Irmãos, olhem o que aconteceu na vida de Saul. Saul não foi corrigido pelo Senhor. Você já parou para prestar atenção nisso? Saul, o primeiro rei de Israel, ele oferece holocausto ao Senhor,
sem a presença do sacerdote Samuel, que tinha dito: você me espere, eu oferecerei holocausto ao Senhor. Ele não esperou, ele desobedeceu. Quando o Senhor disse por boca do profeta: Saul, vai e destrói Amaleque, não deve restar nada. Você lembra da história? Ele venceu aquela nação, mas guardou o melhor do rebanho e ainda tentou enganar o homem de Deus. Depois Saul havia prometido que daria sua filha Merabe para Davi, e quando chegou o tempo do casamento, deu Merabe para outro homem. Irmãos, durante todo o seu reinado, parece que o motivo da vida de Saul era perseguir Davi. Como se não tivesse uma nação para governar. E Deus não o corrigiu. Há um episódio terrível no reinado de Saul. Houve um dia em que ele mandou matar todos os sacerdotes do Senhor lá em Nobe. Ele mandou matar 84 sacerdotes de Deus. Você não encontrará Deus falando nada para Saul. Você não acha terrível? O texto diz: e matou todos os sacerdotes do Senhor que vestiam linho branco. Você consegue imaginar gente santa sendo degolada por ordem de um homem de quem o Espírito de Deus já tinha se afastado? E você não acha estranho que Deus não tenha falado nada? E depois, já nos tempos derradeiros da sua vida, ele ainda vai e consulta uma feiticeira lá em Endor. E outra vez você não achará Deus corrigindo ele. Queridos irmãos, esta é uma manhã de reflexão. Deus tem falado com esta igreja há várias semanas. Na quinta-feira, ministrando sobre a igreja de Tiatira, e você lembrará, o Senhor reprova a atitude de algumas pessoas de dentro da igreja, e o Senhor diz para aquelas pessoas, ou a respeito delas: dei-lhes tempo para que se arrependessem. Então note primeiro, às vezes o cristão está fazendo o que é errado, ou está deixando de fazer o que é certo, e continua tudo bem, e ele se equivoca, acha que Deus não se importa. Primeiro lugar, pode estar acontecendo o que acontecia com aquele grupo de cristãos na igreja de Tiatira. O Senhor está dando um tempo para ver se a pessoa se arrepende. Agora aqui em Saul é uma questão diferente. O Senhor se afastou dele. O Senhor se afastou. Queridos irmãos, você já deve ter visto nas redes sociais o discurso de alguém afirmando: quem ama recebe o outro como ele é. Quem ama aceita o outro como ele é. E cristãos tolos repetem isso, porque esta geração inclusiva, a geração do politicamente correto, a geração que foi passada de ano na escola pela aprovação automática, é uma geração que não suporta ser confrontada, é uma geração que apanhou pouco de vara, é uma geração que não resiste a um não. Então ela se agarra a ideologias que confirmem os seus maus caminhos, se agarra a discursos como um mantra, sem ponderar se existe verdade, se isso está fazendo bem para a sua vida, se isso é indicativo de um futuro próspero, abençoado pelo Senhor.
Contudo, irmãos, amar não é aceitar o outro como ele é. O nome disso é abandono. Quem aceita o outro como ele é, na verdade, abandonou o outro. Porque quem ama, corrige. Quem ama, corrige, porque crê que o outro pode ser melhor do que se apresenta. O pai que ama o filho, corrige. Porque entende, meu filho pode ser melhor do que isso. Meu filho pode ser melhor do que eu. Olha de onde eu vim, aonde nós estamos, de onde ele está partindo. Meu filho pode e deve ser melhor do que eu. Quem ama, corrige. A palavra de Deus diz: se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Porque eu apanhei de meus pais, eu corrigi meus filhos quando fizeram coisas erradas, mas eventualmente eu já vi crianças fazendo coisas erradas, intrometendo-se em ilícitos. Eu não passei a vara em nenhuma outra criança. Não são meus filhos. Não tenho autoridade sobre elas, logo não tenho responsabilidade. Nós precisamos aprender que responsabilidade está intimamente relacionado com autoridade. Às vezes um filho pode pretender responsabilidade do pai e da mãe. O pai tem que fazer isso, a mãe tem que fazer, e acho que tem ainda. Mas quando é hora da autoridade, não. E ainda se reporta à lei, ao ECA, ao Conselho Tutelar, e não para compreender que quem tem autoridade é quem tem responsabilidade. Então a palavra de Deus, ela chama atenção para isso, e a igreja não pode ser refém dessas ideologias. A igreja precisa compreender o propósito da palavra de Deus. O Senhor nunca corrigiu Saul. Se você for ler 1 Samuel capítulo 15, o Senhor disse para o profeta: eu já me provi de uma outra pessoa, me arrependo de ter escolhido Saul. E você verá que o profeta, ele orou toda aquela noite a favor de Saul. Ele tinha pena de Saul. No capítulo 16, versículo 1, o Senhor diz diretamente para o profeta: até quando terás dó de Saul, visto que eu já o rejeitei? Olha que coisa terrível. E quando a gente lê, ficamos compadecidos de Saul, ficamos penalizados. Eu já fiquei, se você já ficou, você não é o primeiro, o próprio profeta ficou. Mas veja uma coisa, igreja: Saul não amava o Senhor. Saul não se importava com a presença de Deus. Se você for ler os últimos dias do sacerdote Eli, verá que o povo do Senhor guerreou contra os filisteus, mas guerreou numa condição de pecado, de rebelião contra Deus. Perderam a batalha. E quando viam que a derrota era iminente, correram buscar a arca do Senhor. Eu quero te dizer, igreja linda, esse objeto é um lugar santo. Isso aqui é uma coisa santa. Aqui são colocados os dízimos, as ofertas do Senhor. E nunca se iluda, dinheiro é vida. Porque você se alugou para a empresa 8 horas por dia. Você se alugou para a empresa 5 dias por semana. A sua vida, e quando você esteve lá na empresa, você não fez o que você queria. Porque você se alugou, o seu trabalho você vendeu, uma parte da sua vida, e depois você colocou aqui.
Esse objeto é um objeto santo, porque daqui a palavra de Deus tem sido vertida sobre esta igreja e continuará a sê-lo poderosamente até que o Senhor pretenda. E pessoas têm sido libertadas, curadas, salvas neste lugar a partir deste objeto. O piano é santo ao Senhor, foi consagrado. Seria maravilhoso se nós tivéssemos 1 milhão, poderíamos dar entrada num terreno para a igreja. Mas se alguém falasse, pastor, quero tocar um baile, aluga o piano por 1 milhão, eu falo, não alugo, foi consagrado para o Senhor. Entretanto, levar essas coisas para um lugar em rebelião contra Deus não trará nenhum benefício, nem para a minha vida, nem para a sua. Israel em pecado, em rebelião contra Deus, imaginou que levando a arca da aliança para o arraial da guerra, só por causa disso, venceriam o inimigo. Sabe o que aconteceu? O inimigo derrotou Israel e ficou com a arca. Mas depois Deus agiu com mão poderosa. E a Bíblia diz que eles devolveram a arca. E levaram até Quiriate Jearim. E sabe o que a palavra de Deus diz? A arca ficou abandonada lá 20 anos. E Israel chorava após o Senhor, porque a arca estava fora do seu lugar. Agora vejam, irmãos, durante todo o tempo que Saul foi rei de Israel, ele não foi nem visitar a arca, nunca se preocupou com a arca. E quando Davi ascende ao trono, ele fica 7 anos em Hebrom, até que por fim ele se torna rei de todo Israel, e isso está lá em 2 Samuel capítulo 5, olha só, no capítulo 5, ele se torna o rei de todo Israel. Sabe o que ele vai fazer no capítulo 6? A primeira coisa, ele vai buscar a arca do Senhor. Ele constrói uma tenda provisória, ele constrói um tabernáculo para a arca. E é maravilhoso porque era mais do que um objeto. A arca é um símbolo da presença de Deus. E Davi queria a presença de Deus na sua vida, na sua nação, no seu reinado. Davi amava o Senhor. Você deve ter ficado perplexo lendo o livro dos Salmos. Quantos salmos de Davi? Mais de 70. Porque ele amava o Senhor. Antes de ser rei, ele amava o Senhor. E quando era rei, continuou amando o Senhor. Aleluia! Nota, a pessoa que está na pobreza, ama o Senhor, é próspera, ama o Senhor, está doente, ama o Senhor, está saudável, ama o Senhor. Aleluia! Aleluia! Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aqui vai acontecer uma coisa terrível. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 1. Pelo que também Deus os entregou. Notou? E no versículo 26, pelo que Deus os abandonou. Pode fechar sua Bíblia. Deus está falando de um grupo de pessoas que conheceram a Deus, que entenderam, que conceberam, através da revelação geral, da revelação natural, entenderam, há um ser criador, mas não adoraram, não lhes renderam graças. Você viu o texto, Deus os entregou e depois Deus os abandonou. Foi o que aconteceu com Saul. Deus entregou Saul, Deus ausentou-se dele, Deus o abandonou. A própria palavra diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Entretanto, Deus amou Davi que o amou. Olha a relação. E agora, esse Davi que ama a Deus e que é amado de Deus, adultera com a vizinha. E depois orquestra um plano para que o marido dela seja morto. Lembra de Saul?
Saul fazia o que queria, Deus não se importava. Mas aqui é um filho amado, que é Davi. Ele fez uma coisa errada, ele não é um bastardo, ele é um filho da minha casa. E quando ele adultera e orquestra a morte de Urias, o Senhor envia o profeta Natã à casa do rei. Acha que é fácil exortar o rei? Ainda mais o rei em pecado? Mas Natã é um homem de Deus. O Senhor dá uma estratégia para ele. E Natã diz: ó rei Davi. E o rei diz: pois não, profeta do Senhor, entre. E ele fala: eu preciso contar algo para o Senhor. Havia um homem rico, um homem próspero, e já chegado à sua casa, um vizinho pobre, que não tinha nada, não tinha rebanhos, não tinha fazendas. Ele tinha só uma cordeirinha que criava como se fosse uma filha. E um dia chegou uma visita na casa do homem rico, e o homem rico, em vez de abater das suas reses, pegou aquela cordeira daquele que só tinha uma, e sacrificou para se alegrar com seus amigos. E Davi, que era um homem justo, ele irou-se e falou: é digno de morte quem fez isso. Quem é esse homem? E o profeta disse: és tu. És tu. Porque o Senhor te deu honra, te deu riqueza, o Senhor te prosperou, te deu mulheres, te deu rebanhos, te deu servos e servas, e se você achasse que era pouco, o Senhor te daria mais. Como você não teve prudência e pegou a mulher de Urias? Ele só tinha ela, e ainda orquestrou a morte dela. O Senhor te diz: você adulterou escondido, mas esse fruto você vai colher publicamente. E você matou Urias, então a criança que está no ventre dela morrerá também. E pouco tempo depois, essa criança falece, e Absalão se levanta em guerra contra o próprio pai. E quando Davi está fugindo pelo ribeiro de Cedron, descalço, ele e toda a corte, deixa as mulheres, as concubinas, para cuidar da casa real. Absalão vem e um conselheiro diz: deite-se com as mulheres de teu pai na frente de todo mundo, para que todos compreendam que agora você é o novo rei. E ele fez isso. Queridos irmãos, o Senhor tratava Davi como um filho. Numa outra ocasião, Davi começou a contar o povo de Israel. E o próprio capitão do exército disse: por que você vai fazer isso, rei? O Senhor tem multiplicado esse povo. É como se dissesse: quem tem sustentado a Israel até este dia é o braço do Senhor. E nesta manhã, o Senhor me trouxe para te dizer: quem tem sustentado você é a mão boa e poderosa e suficiente de Jeová. Aleluia! Por que vai contar o povo? Quem sabe querendo numerar a sua glória, ou já derramando um pouco da sua confiança no poder do seu exército. E Deus não poupou isso. Deus enviou um anjo contra Israel. E aquele anjo enviou uma peste. E naquele dia morreram 70.000 pessoas da peste. E a palavra de Deus diz que o anjo já tinha estendido a mão contra Jerusalém para destruir a cidade santa. E então o Senhor disse: basta. Como que dizendo: já apanhou o que chega. Queridos irmãos, o salmista ele diz no Salmo 139, versículo 24: antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua lei. Repito, às vezes o cristão,
está vivendo de modo desordenado e a sua vida continua prosperando, e ele não sabe que está sendo tratado como o cristão de Tiatira, para quem o Senhor diz: eu estou te dando tempo para que você se arrependa. O cristão pode estar vivendo errado e tudo dando certo, e ele acha que está uma bênção, na verdade o Senhor já o entregou, já o abandonou. E o cristão pode estar sofrendo a vara de Deus, e até reclamando e pensando: Deus não me ama, quando justamente a vara, o açoite de Deus é: qual o filho que o pai ama e não corrige? E nesta manhã, para nós orarmos uns pelos outros, eu quero te perguntar: como está a tua relação com Deus? Muitas pessoas chegaram à igreja, família destruída, finanças destroçadas, doentes, enfermos, sem esperança, sem uma visão para o futuro. E enquanto estão assim, vem na igreja, e culto da palavra, e vem na quinta, vem domingo à noite outra vez, e ora, e participa dos trabalhos. Mas logo que a vida chega numa certa quietude, somem, desaparecem. Em qual grupo você está? Você ainda participa do ministério? Lembra quando você era dizimista fiel? Você ainda é dizimista? Lembra quando você dizia: eu gosto de vir nas quintas-feiras, porque eu posso ouvir a palavra de Deus de um modo diferente? A glória de Deus ainda importa para você, ou já está abandonada como a arca há 20 anos, abandonada lá em Kiriat Jearim? Queridos irmãos, quando Davi resolveu trazer a arca, já imediatamente a assunção de todo o trono, deu tudo errado a primeira vez, deu tudo errado, porque eles fizeram as coisas da maneira errada. Até morreu Uzá, o Senhor o feriu de morte, uma pessoa que o rei honrava. Mas Davi não desistiu, e pouco tempo depois ele vai outra vez, e vem ajoelhando e sacrificando, e dão passos, ajoelham e sacrificam, até que trazem a manifestação, o símbolo da glória, da presença de Deus. Aleluia! Eu quero te convidar nesta manhã, volte a Kiriat Jearim, fala: Senhor, eu quero voltar aos teus rios, eu quero me corrigir. Ó Senhor, açoite-me com a vara, mas não me abandone. Corrija-me, mas não desista de mim. Eu já tenho dito várias vezes que eu percebo claramente que Deus quer me salvar. E quando eu noto isso, eu digo: sim, Senhor, salve-me, salve-me. Eu quero ser salvo pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Como que está a sua relação com Deus? Você ainda tem compromisso com o ministério? Qual serviço você realiza hoje a favor do reino de Deus? Ou você tornou-se um crente domingueiro, que já chega quando estão cantando e antes que termine já está indo embora? Essa é uma manhã fantástica para você dizer: Senhor, corrige minha vida, eu quero voltar a teus pés. Aleluia. Se você pensa assim, eu quero orar com você. Se essa é a decisão do teu coração nesta manhã, eu quero orar com você. Aleluia, aleluia. Quem sabe agora para vir na igreja é difícil. Uma época era fácil, lembra disso? Vinha a pé, vinha de carro, vinha do jeito que precisasse. Agora tudo é difícil. Eu quero te dizer: o Senhor não mudou, você mudou. O Senhor continua sentado sobre um trono de glória. Aleluia. Vamos orar? Incline sua cabeça gentilmente. Aleluia. A tua palavra, Senhor, ela é mais poderosa do que espada alguma de 2 fios.
ouvindo a Tua palavra neste dia, há pessoas que frequentavam culto de terça, de quinta, escola bíblica, domingo de manhã, domingo à noite, participavam de ensaios de coral, de grupo de senhoras, de teatros, de evangelização, de noites de oração. Agora mal vêm aos domingos, e a vida deles está melhor do que estava. Tem móveis melhores, carros melhores, comem melhor, mas deixaram a arca do Senhor lá em Kiriat Jearim. Não nos abandone, não nos rejeite, não nos entregue. Corrige-nos, Senhor, corrige-nos pela Tua misericórdia. Trata-nos como a um filho amado, a respeito de quem o Senhor tem boas expectativas. Corrige-nos como a um filho, a respeito de quem o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano. Pessoas aqui que já evangelizavam, que visitavam, que oravam, que cantavam. A arca do Senhor está esquecida num lugar remoto no passado, mas nesta manhã a Tua palavra nos achou, e ela é poderosa, ela é poderosa. A Tua palavra é poderosa e para sempre está firmada nos céus. E ela está agora, Senhor, tirando a ferrugem, tirando a sujeira, arrancando tudo aquilo que atrapalha o fluir do Teu Espírito, que atrapalha a palavra profética, a adoração ungida, a oração que tem resposta. Ó Senhor, perdoe nossas transgressões, corrige as nossas vidas, sara-nos e seremos sarados, limpa-nos e seremos mais alvos do que a neve. Pai Santo, abençoe cada um que disse sim para a Tua palavra. Nós oramos assim para o nosso bem, para o bem desta igreja, para o louvor e a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, igreja querida. Que Deus te dê sabedoria e força para você ir lá em Kiriat Jearim e trazer a arca do Senhor outra vez para perto de você. Ninguém fará, você precisará fazer isso.